De que maneira você, neste momento, está trabalhando dentro da sua empresa? De que maneira você está lidando com todo esse cenário, tanto com fornecedor, clientes ou colaboradores? Eu vou te explicar e eu vou te mostrar os 3 momentos básicos para a gente enfrentar qualquer crise. E é através deles que você vai criar resiliência e vai criar uma nova perspectiva de futuro dentro da sua empresa e também da sua vida pessoal. Meu nome é Kleber Costa e eu estou aqui para te ajudar. O primeiro momento, a primeira conclusão, a primeira sabedoria que a gente tem que ter é que existe momento para qualquer coisa, tá? Existe um momento certo para chover, existe um momento certo para vir o sol, existe um momento certo para você alavancar suas vendas, existe um momento certo para você trocar sua equipe. Lembrando, os 3 momentos básicos para você atuar dentro da sua empresa, eu vou te falar agora. O primeiro, a primeira sabedoria que você tem que ter é você saber que existe um momento de adaptação. Você tem que saber se adaptar aos novos ambientes. Principalmente nesse momento de crise, de paralisação, muitas empresas não estão sabendo se adaptar a esse novo momento. E nós temos que perceber que dentro desse novo cenário, a gente tem que ter jogo de cintura para poder manusear muito bem a nossa atividade. Muitas empresas não estão sabendo usar a tecnologia necessária para chegar ao seu cliente. Muitas empresas não têm tecnologia necessária para chegar ao seu cliente. Então isso é um momento de adaptação e isso tem que estar muito claro na cabeça do empresário, do cidadão. Por quê? Porque a adaptação ela tem que existir. E tem que existir um momento para cada situação. Então esse momento agora é de inteira adaptação. Nós temos que nos adaptar aos novos cenários. O seu colaborador tem que se adaptar a essa nova rotina, ao home office, ao teletrabalho. Então, nós temos que ter essa percepção, ter essa consciência para que a gente possa direcionar o nosso trabalho para que a nossa atividade tenha um significado maior para o nosso cliente, tá? Então, o primeiro ponto é adaptação. De que maneira você, como empresário, está adaptando a sua empresa para esse novo cenário, nesse momento difícil, tá? Então, o primeiro ponto é a adaptação. O segundo ponto é enfrentar o desconforto. Nós temos que enfrentar esse desconforto, né? E o desconforto, ele tem que ser, de algum modo, benéfico, porque ele nos traz sabedoria, nos traz aprendizado. Nós temos que buscar o aprendizado do desconforto. Então, nós temos que passar, né? Nós como pais, nós como empresários, nós como irmãos, filhos, nós temos que passar por desconfortos na nossa vida para que a gente possa ter o aprendizado necessário e é através desse desconforto que surgem novas ideias, que surgem novos aprendizados. Então, o empresário ele tem que ter em mente isso. Primeiro, a adaptação. Segundo, o desconforto. Ele tem que passar por esse momento porque nossa empresa sem desafios não tem como ela ser alavancada, não tem como ela crescer. Nós precisamos dos desafios. E entenda, o desafio é necessário para que a gente possa crescer sempre, crescer mais, sempre aprendendo com os nossos erros. Isso é o básico para que a gente possa chegar a algum lugar, tá? E o terceiro ponto que eu quero frisar com você, o terceiro que para mim é um dos mais importantes, é sempre fazer os ajustes necessários. Então, o primeiro ponto, adaptação. O segundo ponto é enfrentar o desconforto. E o terceiro ponto é fazer os ajustes necessários para que a gente possa chegar ao nosso objetivo, levar a nossa empresa a um patamar muito mais elevado e com valor agregado muito maior, tá? Então, qual é o ajuste que eu tenho que fazer na minha empresa hoje? O empresário tem sempre, todos os dias, tem que se perguntar isso. Qual é o ajuste que eu tenho que fazer na minha empresa hoje? Para que ela amanhã ou ainda hoje seja a empresa que vai atender
ao cliente, vai atender a sociedade, né? A minha comunidade. Então, qual ajuste eu tenho que fazer? Eu tenho que trocar funcionário? Eu tenho que demitir funcionário? Eu tenho que admitir um novo fornecedor? Eu tenho que contratar uma consultoria para me ajudar? Lembrando que muitos empresários, muitos donos de negócio são autossuficientes. E isso é um problema. Isso é um problema gravíssimo. Nós temos que ter humildade para saber que nós não conseguimos levar a nossa empresa para um novo patamar sem as parcerias certas. Nós não fazemos nada sozinho. Nós sempre precisamos de pessoas. Sempre precisamos de pessoas. Como diz o meu grande amigo Paulo Vieira, o nosso negócio é gestão. Nós precisamos de gestão nas nossas empresas para que a gente possa levá-las a um patamar muito maior e muito melhor. Aumentar a qualidade. Não é só aumentar a quantidade, mas aumentar a qualidade. Isso é o mais importante. Tá? Então, lembrando novamente, os 3 momentos básicos para você transformar a sua empresa em uma empresa muito melhor. Primeiro, você tem que saber que esse momento de adaptação é muito importante. Você tem que planejar, tem que buscar desafios. O que você está fazendo realmente nesse momento? Você parou para fazer um curso? Você parou para comprar um livro, para ler um livro de vendas? Um livro de marca digital? Um livro sobre economia? Um livro sobre o seu produto, sobre a sua técnica profissional? O que é que você está fazendo nesse momento? Ou estar só assistindo televisão, série? Então, nós temos que pensar muito, que nós só podemos evoluir se a gente buscar, primeiro, o aprendizado, tá? E esse aprendizado tem que vir com muita imersão, muito aprofundamento. A gente tem que ter uma disciplina muito grande para que a gente possa chegar onde a gente quer chegar. E a nossa empresa só vai chegar lá se nós buscarmos a excelência em todas as áreas, principalmente da nossa vida. Primeiro a gente tem que organizar a nossa vida. Não adianta eu ser desorganizado na minha vida pessoal e a minha empresa querer que tenha a organização da Google. Não adianta. Primeiro eu tenho que organizar a minha casa, para depois organizar o meu trabalho. Tá? Então isso é muito importante. Muitas pessoas perdem a consciência. Muitas pessoas andam no automático. Então, eu vejo muito, principalmente os meus clientes, eles tendo essa necessidade de consciência. Então, quando isso muda, quando essa percepção é bem clara, eles começam a agir. Eles começam a agir no direcionamento. Então, eles lembrando que existe um tempo de adaptação para que a gente possa nos submeter ao processo e aprender com o processo, é muito mais prático. Vou contar uma história para vocês rápida. Quando eu aprendi a dirigir, eu tive que enfrentar um momento de adaptação. Eu não sabia dirigir, assim como você também que está me assistindo, nunca, se não fosse pela ajuda de alguém ou pelo esforço próprio de aprender a dirigir, você não tinha aprendido, não tinha passado pela adaptação de sentar no banco de um carro, de passar a marcha, de acelerar, de pisar na embreagem. E de levar isso como uma rotina que automaticamente isso foi criando dentro de você e hoje você dirige muito bem. Então, é muito claro quando eu falo que quando eu aprendi a dirigir, eu passei por um momento de adaptação. Né? Enfrentei o desconforto porque para mim era muito difícil pegar um carro e sair no meio de uma avenida movimentada, eu aprendendo a dirigir. Não é verdade? Então, para mim foi muito difícil, né? O medo paralisa a gente, o medo o medo de bater o carro, o medo de algum motorista querer lhe xingar ou querer lhe repreender por alguma forma. Então isso atrapalha muito. Então, mas eu tenho que passar pelo período do desconforto.
Eu tenho que passar por esse desconforto. O desconforto é aprendizado. O desconforto é aprendizado. Muitas vezes eu acordei 4 horas da manhã para estudar prova, para estudar material da minha escola. E esse desconforto de acordar cedo me fez o profissional, a pessoa que eu sou hoje. Assim como fez você também. Eu tenho certeza que você também já passou por isso. Tá? Então, só fazendo uma contextualização. Você tem que ter muita consciência, você tem que ter muito claro em sua mente que esse período de adaptação é muito importante, mesmo que ele seja ruim, tá? Mesmo que ele seja ruim. Então, adaptação, ele tem que existir. O momento de adaptação, ele tem que existir. É um momento de um processo, tá? O momento do desconforto, enfrentar o desconforto, faz com que você aprenda mais, faz com que você se alavanque mais, faz com que você cresça cada vez mais. Por quê? Porque é o momento do aprendizado. O momento do aprendizado é o momento do desconforto. Pode perceber, se você não está tendo desconforto, poucas vezes você vai aprender. Então, se você quer aprender, enfrente o desconforto. E terceiro, fazer os ajustes necessários. Vá verificando a sua empresa, verifique quais são as rotinas, o que pode ser melhorado dentro da sua empresa. Muitas vezes o problema é no pessoal. Né? O pessoal não é muito qualificado, está precisando de qualificação. Vamos lá, vamos chamar uma consultoria, vamos ter humildade para poder fazer os ajustes necessários, porque senão nós não vamos nunca, e nós vamos passar o resto da vida reclamando. Reclamando e olhando para o outro. Geralmente olhando para o outro, que o outro dá certo e no seu negócio não dá. Então, vamos arregaçar as mangas e vamos agir, porque a ação é que traz resultado. Não adianta você só falar ou ter ideias sem colocar em prática. Então, vamos lá, vamos agir, tá? Muito obrigado por estar aqui comigo, tá? Dá um likezinho aqui no vídeo se isso lhe agradou, tá? Eu faço isso com muito carinho. Se você puder também se inscrever no nosso canal, eu vou trazer aqui vários vídeos para você de insights e de percepções que eu tenho no meu dia a dia como empresário, como contador, como coach. Então, vai lá, se inscreve aqui no canal, ajuda esse canal a crescer, faz com que a gente cresça junto e vamos lá, vamos sair dessa com força, com fé e com coragem, tá? Disciplina, perseverança e persistência. Essa é a chave. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.